Salve, salve, senhoras e senhores, Spider, o Leigo na área, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao canal do Leigo. Leigo porque até meu presente momento, pelo menos, eu ainda não tenho faculdade, nem nunca fiz, nem nunca entrei na universidade. Isso tudo pode mudar no futuro, mas pelo menos até agora eu não tenho nenhum estudo superior, certo? E meu presente atual é um sábado, dia 18 de janeiro, dia 28 de janeiro de 2022, pouco depois das 15 horas da tarde, certo? O vídeo anterior provavelmente foi a leitura de Gênesis capítulo 7. Vamos fazer alguns comentários a respeito de tudo que foi lido no vídeo anterior, né? Alguns comentários a respeito de Gênesis capítulo 7. Depois disse o Senhor Jeová a Noé. Mas depois do quê? Depois que a arca já estava pronta, certo? Entra na arca, tu e toda a tua família, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Significa que Noé era o único justo diante de Deus? Diante de Deus, sim, muito provavelmente Noé era o único, certo? Mas que eu acredito que a família de Noé tinha um certo nível de justiça social diante de todas as maldades que eram cometidas na época, né? Eu acredito que é como diz, né? A bondade, ela não gera salvação, né? Por mais que a pessoa seja boa, seja bondosa, não significa necessariamente que a pessoa vai ser salva, né? É a fé em Deus o que trazia salvação na época. E hoje em dia é a fé em Deus através de Jesus Cristo que nos traz salvação, né? E se você não crê, se você não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é difícil, tá? Eu diria que é impossível, mas se você conseguir cumprir a lei de Moisés, talvez você chegue à salvação. Que aquele que viver por meio da lei viverá. Mas eu acredito que Cristo veio para nos trazer uma salvação muito mais completa. Por mais que a família de Noé tenha um certo nível de justiça social, essa justiça social não garantia que eles tinham fé em Deus. E só a fé em Deus pode trazer justiça. É por isso que o texto deixa claro aqui: tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. É o que Deus falou foi o que Deus falou para Noé. De todos os capítulo 7, versículo 2. De todos os animais quadrúpedes limpos tomarás contigo 7 pares cada um, o macho e sua fêmea. De todos os animais quadrúpedes limpos. Eu até ia comentar sobre os animais quadrúpedes limpos, mas acho que não é tanto necessidade se ou contanto que você leia, quero ver, Levítico 11, se eu não me engano. Todo animal que tem unhas fendidas e que rumina. Tá, daí ele dá uma lista
de animais que não se podem comer. Mas, tirando esses aqui, pode comer qualquer outro animal. É só esses aqui que não pode, na época, né? Tá. Vamos lá. De todo animal de todos os animais quadrúpedes limpos, tomarás contigo 7 pares de cada um, o macho e sua fêmea. Então, um macho e sua fêmea, 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 um macho e sua fêmea. 7 pares. Também das aves dos céus, 7 pares de cada, macho e fêmea, para manter com vida a sua semente sobre a face de toda a terra. Também, mesma coisa aqui, tá? Porque depois de 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todas as criaturas existentes que fiz. Já ouviu falar no termo quarentena? Sabe por que as pessoas ficam presas em casa durante a quarentena? É porque o mundo lá fora tá pegando fogo. No caso aqui tava debaixo d'água, literalmente. Então, houve aqui um período de quarentena, literal. Pra terra, né? Literal pra terra. Mas para toda a criação foi mais de 40 dias, né? Melhor, corrigindo. Choveu sem parar por durante 40 dias e 40 noites, certo? Capítulo 7, verso 5. Noé fez conforme tudo o que o Senhor Jeová lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando o dilúvio de águas veio sobre a terra. Então é aquela questão da idade que eu já tinha comentado em vídeos anteriores. Então Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, das aves, de todo réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Então, tipo, não foi Noé quem levou os bichos para a arca. Os próprios bichos ouviram a voz de Deus e obedeceram à voz de Deus. E foram para a arca, sabe? Capítulo 7, versículo 10. E, passados os 7 dias, caíram sobre a terra as águas do dilúvio. Então, terminou a construção da arca, todos os bichos entraram, Noé e a família também entraram, só que as portas da arca continuaram abertas por mais 7 dias, para que se mais algum ser humano caísse em si, né, e tivesse consciência de seus atos e quisesse se salvar, podia se salvar. Mas como o ser humano é um animal beócio e ignorante, né? Eu sei que eu sou ser humano também, então eu também sou um animal beócio e ignorante, tá? Mas eu não ignoro a existência de Deus e o poderio dele e aí toda a sua realeza. Mas os seres humanos da época de Noé ignoraram a Deus, ignoraram o poderio de Deus e ignoraram a sua realeza. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias do mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e choveu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Tem um estudo que sugere que o dia na terra, até essa época,
durava 14 horas. Né? O estudo vai dizer que há 600 milhões de anos atrás, na época em que os dinossauros andavam sobre a Terra, um dia durava 14 horas. Né? E muita coisa aconteceu durante esses 600 milhões de anos. E hoje em dia, um dia dura 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, se eu não me engano. Dá para arredondar para 24 horas. Né? Então, dá para dizer que um dia, hoje em dia, tem 24 horas, certo? O período de rotação da Terra é de 24 horas. Na época, o período de rotação da Terra era de 14 horas. Isso pode sugerir uma explicação, além das demais, do motivo de o ser humano viver mais tempo na Terra. Os dias eram mais curtos e o movimento de rotação da Terra era menor, mas o de translação eu acredito que continua sempre o mesmo. A Terra gira em torno do Sol a uma velocidade média de 107 mil km por hora, se eu não me engano. 1.660 km por hora movimento de rotação, 107.700 km por hora de translação. E o Sol tem seu próprio movimento de rotação em torno do núcleo galáctico. Enfim. Os dias eram menores. Isso deve querer dizer alguma coisa, mas vamos passar adiante. Então, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, nesse dia, romperam-se as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram, e choveu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então, no ano em que Noé completou 600 anos, tá? Porque, pensa, 597, 598, 599, 600. Então, nesse ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, fevereiro, vamos dizer que era fevereiro, no dia 17 de fevereiro do ano 600 da vida de Noé, romperam-se as fontes do grande abismo. Se você já assistiu o filme Noé, mostra, né, aqueles jatão d'água saindo da terra, né? Há alguns estudiosos da Bíblia que sugerem que a maior parte das águas do dilúvio vieram dos profundos abismos, digamos assim, né? Porque o Oceano Pacífico, por exemplo, tem mais de 11 quilômetros de profundidade. Imagina toda essa água saindo do fundo dos oceanos e vindo para a Terra, né? 11 quilômetros de profundidade. A montanha mais alta na face da Terra hoje em dia é o Monte Everest, que está só a 8 quilômetros de altura. Então pensa, de 8 quilômetros para 11 quilômetros. É um tanto considerável, né? Mas na época, a formação geológica da Terra era diferente, né? Não temos a configuração de continentes que temos hoje em dia. Tá? Então, foi num sábado, chovia muito. Brincadeira. Eu não sei que dia da semana que era. Mas era num dia 17 de fevereiro, aqui entre muitas aspas, tá? Era num dia 17 de fevereiro do ano 600 da vida de Noé. Romperam-se as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Janelas dos céus aqui é sentido figurado, tá, gente? É meio óbvio, mas a gente está vivendo num contexto, numa situação em que a gente precisa explicar
o óbvio, né? Muito infelizmente. Janelas dos Céus aqui é figura de linguagem, tá? Choveu sobre a terra 40 dias e 40 noites, sem parar. Nesse mesmo dia, veio Noé à arca, e juntamente com ele, os seus filhos, Sem, Jafé e Cã, como também a sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. E com eles, todo animal segundo sua espécie, todo gado segundo sua espécie, todo réptil segundo sua espécie, toda ave segundo a sua espécie, todo réptil que se arrasta sobre a terra segundo sua espécie, toda classe de asas. Vieram para junto de Noé na arca, 2 de cada espécie, de toda a carne em que havia alento de vida, fôlego de vida. Não dá para dizer que era alma vivente, né? Eu já comentei bastante sobre isso em vídeos anteriores. Uma vez que todos vieram, macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe ordenara, o Senhor Jeová fechou por fora a porta da arca. Já ouvi muitas pregações em que os pregadores falam que foi Deus quem selou por fora a porta da arca, porque se Noé tivesse fechado a porta da arca, Noé teria tido pena das pessoas que estavam lá fora gritando e se afogando, e teria aberto a porta da arca para essas pessoas entrarem. É meio óbvio o motivo de Deus ter fechado a porta da arca, né? Eu acredito que haja mais de um motivo. O primeiro, a porta da arca devia ser um tanto quanto pesada, né? Apesar de os homens serem de grande estatura por poderem viver de forma longeva, por terem extrema longevidade, eu acredito que eles cresciam tanto quanto eles viviam. E a força deles também era, de certa forma, um tanto quanto grande. Mas eu acredito que a porta da arca era pesada pra caramba. Então, esse é o primeiro motivo que eu daria do porquê que foi Deus quem fechou a porta da arca, tá? E o segundo motivo, muito mais óbvio do que esse primeiro, é porque a porta da arca estava aberta. E depois de fechada, não tinha como eles descerem de guindaste lá numa cordinha e passarem betume na porta da arca depois de fechada, né, gente? Então, eles passaram betume na arca por dentro e por fora, menos nas frestas da porta, né? Então, eu diria que foi Deus quem fechou a porta da arca, quem selou a porta da arca, justamente para fazer uma selagem nessa porta, para não entrar água pelas frestas dessa porta, né? Que, não sei, lá em casa onde a gente mora hoje em dia, chove, tem goteira. Tem goteira? Alaga a casa. Não chega a alagar a casa, pelo amor de Deus, né? Mas tem goteira e escorre água por dentro da casa. Imagina se começa a escorrer água por dentro, pelos vãos da porta, vão de cima, vão de baixo, vão dos lados, começa a entrar água por ali. Que tragédia. Oh, mas eu selei tudo. Não, mas e a porta? Ah, não, tem que selar a porta por fora, não vai estar. Do muito, já era, saca? Então, eu acredito que é por isso que foi Deus quem selou a porta da arca por fora. Tá bem específico, Deus. E tá aqui, ó, capítulo 7, versículo 16. Uma vez que todos vieram, macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe ordenara,
o Senhor Jeová fechou a porta da arca por fora. O Senhor Jeová fechou por fora a porta da arca. Então, eu acredito que seja muito mais por isso do que pela dó que Noé ficou, tadinha das pessoas que não ouviram eu falando por 120 anos que ia ter destruição na terra. Tadinha dessas pessoas. Ah, para! Para! Não vem sacanear pro meu lado também. Tá? Com 120 anos falando pra turma e ninguém ouvia. Cara, você acha que Noé ia ficar com dó? Para! Tá? Não foi por causa de dó, não. Porque tem mais Deus para ter dó do ser humano do que qualquer outra pessoa. Tá? Eu acho que Noé estava saturado já de toda essa palhaçada que estava acontecendo na época. E Noé deu mais do que graças a Deus, porque só estava ele e a família dentro da arca lá. Não teve nenhum ignóbio que foi querer entrar na arca junto com ele. Tá? Deus podia ter tido dó da humanidade, mas nem Deus teve dó da humanidade, porque a humanidade estava corrompida 100%. Tá? Então, se é que alguém poderia ter dó de alguém ali nesse contexto aí, o único que podia ter tido dó de alguém ali era Deus. Aí Deus não quis nem saber de nada também, arrebentou com tudo. Tá? Então, mas é que tava com dó e por isso que foi Deus que fechou. Isso não cola. Para mim, isso não cola. Tá? Foi Deus quem fechou a porta da arca por fora para fazer uma vedação espiritual na porta da arca ali por fora, para não deixar entrar água. Tá? Vedação espiritual foi legal. Enfim, vamos lá. Capítulo 7, verso 17. Veio o dilúvio sobre a terra durante 40 dias, e as águas cresceram e ergueram a arca, e ela se elevou por cima da terra. E isso aqui não tem nem o que explicar sobre esse versículo, né? Esse versículo é autoexplicativo. Vou ler de volta. E veio o dilúvio sobre a terra durante 40 dias, a chuva durante 40 dias, e as águas cresceram e ergueram a arca. Né? Tá tocando o celular. Depois eu vejo quem que é. E prevaleceram e as águas cresceram e ergueram a arca, e ela se elevou por cima da terra. Capítulo 7, versículo 18. Prevaleceram as águas e se multiplicaram muito sobre a terra, e andava a arca vagando sobre as águas. Tá? Andava vagando. Algumas pessoas podem imaginar que a arca estava desgovernada. Não. Podia estar desnorteada, mas desgovernada não. Tá? Se a gente for prestar atenção aqui, não tinha timão. Timão, não estou falando de time de futebol não, tá? Nem de basquete, nem de nada dessas coisas. Estou me referindo ao termo de uma palavra de termo naval. Palavra de termo naval. Timão, tá? Que é o guia do navio que mexe no leme para fazer o navio ir para a direita ou para a esquerda. Tá? É esse timão. Não tinha timão, não tinha leme. Para onde que a arca ia? Aonde Deus mandasse ela ir. Eles estavam mais do que 100% totalmente dependentes do Criador. E é assim que a nossa vida tem que ser guiada. Totalmente dependente do Criador. Não de outras pessoas, não de nós mesmos. Nossa vida tem que ser 100% dependente do Criador. Isso quer dizer alguma coisa. Isso é uma palavra
bastante intensa. Enfim, torne-se totalmente dependente de Deus unicamente, não de pessoas, de Deus. Capítulo 7, verso 19. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e foram cobertos todos os mais altos montes que havia debaixo do céu. De volta. Não existia o Monte Everest na época. Pode ser que existissem montes mais altos que o Monte Everest? Talvez, sei lá, uma montanha de uns 10, 11 quilômetros de altura. Ou, sei lá, montes menores apenas. Um monte mais alto tinha seus 5 quilômetros de altura, o que já é alto o suficiente, né? 15 côvados acima deles, 6 metros e 66 centímetros, ou 6 metros e 660 milímetros acima deles, subiram as águas, e assim foram cobertas as montanhas. Digamos que fosse realmente o caso de um Monte Everest da época, com quase 9 quilômetros de altura. Então a arca ficou a 9 quilômetros. Quilômetros e 6 metros. Eu estava tentando lembrar a altura razoável do Monte Everest, mas eu não consegui lembrar de cabeça. Eu acho que é 8 quilômetros e 480 metros. Não lembro. Eu acho que é isso. Então, 8 quilômetros e 480 metros. Então, 8 quilômetros e 486 metros, se fosse o caso. E morreu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto ave como gado, bestas selvagens, todo réptil que se arrasta sobre a terra e todos os homens. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que estava na terra seca, morreu. E esse é um detalhe bastante curioso. Tiveram alguns animais que não morreram por causa do dilúvio, né? Ah, quais animais que não morreram? Os que estavam na arca. Não, isso é óbvio, né? Mas não. Tiveram animais que não entraram na arca e mesmo assim se salvaram. Os peixes, né? Os animais aquáticos, os animais marinhos, não precisaram entrar na arca necessariamente para serem salvos, né? Porque eles já estavam na água, né? É uma questão interessante de se pensar, né? Inclusive, eu acredito que seja por isso que tem tanto bicho bizarro embaixo d'água. Vocês já viram? Caraca, que cada bicho estranho que tem, que olha... os monstros marinhos, né, que a Bíblia fala, tem uma versão que fala sobre os monstros marinhos. Cara, tem cada bicho. Já ouviram falar na lula colossal? Rapaz. A lula colossal, cara. Peixe demônio, peixe... aquele peixe pescador que tem um negocinho assim em cima. Tem uns bichos... Tem uma espécie de água-viva que se mexe assim, ó. É chamado de espanhola, se eu não me engano. Cara, tem uns bichos muito estranhos. Teve um documentário que eu assisti. Eu acho que foi na TV Escola. Ou na TV Cultura, TV Futuro. Uma dessas televisão alternativa aí que tinha na época. Eu acho que foi na TV Escola. Que diz que teve um carinha que desceu na parte mais profunda das fossas das Marianas, que é a parte que tem mais de 11 quilômetros de profundidade. E eu cheguei a ter pesadelo com as coisas que... Caraca, cara. É uns bichos muito sinistros, cara.
É absurdo, é coisa muito estranho, muito estranho. Os monstros marinhos. E esses monstros, esses bichos não foram extintos por causa do dilúvio, né? Então é por isso que eles continuam até hoje. Dá pra supor, agora é uma questão totalmente hipotética, tá? Não sei nem se hipotética dá pra se usar nessa parte que eu vou falar agora. Mas daria pra insinuar, eu acho que é uma insinuação, eu acho que é um termo melhor do que hipótese, nesse caso, insinuação. Daria pra insinuar que o dilúvio de Moisés foi causado por causa do impacto de Chicxulub. Tá, agora, tipo, é uma viagem minha, tá? Não tô dizendo que eu acredito, eu confirmo, foi isso mesmo, não tô sem dúvida nenhuma, não. Tá? Uma pira aqui que eu tive agora, me lembrei do impacto de Chicxulub que extinguiu os dinossauros, né, na região de Yucatán, no México. Lembrei desse fato agora, isoladamente. E daria pra dizer que pode, assim, muito remotamente dá pra dizer que tem alguma coisa ali, né? Tipo, pô, caiu 40 dias e 40 noites d'água na Terra. E como é que os dinossauros foram extintos? Por causa da queda de um asteroide, de um meteoro, meteorito, meteoroide, não sei como é que é o termo certo. Mas caiu alguma coisa na Terra, né? Caiu alguma coisa ali que fez um estrago gigantesco, né? Então, não é certo afirmar. É óbvio que não é certo afirmar, mas, assim, uma suposição super suposta que o dilúvio que caiu na Terra veio muito por causa do impacto de Chicxulub, na região de Yucatán, no México. Tá? De volta, não sei se isso é certo ou se é errado, mas eu fiz essa assimilação justo agora, tá? Não tenho isso por certo, né? Tenho isso por uma inferência, talvez. Tudo que tinha fôlego de vida nas suas narinas, tudo que vive na terra seca, morreu. Versículo 23 de Gênesis 7. Assim foram exterminadas todas as criaturas que havia sobre a face da terra, tanto o homem como o gado, réptil e as aves dos céus. Todos foram exterminados da terra. E ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra por 150 dias. E assim se encerra o capítulo 7, tá? Uma curiosidade que eu fiquei curioso sobre isso agora. Prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. A partir do momento em que começou o dilúvio, a partir de 17 de fevereiro, que contam 150 dias, 3, 6, 9, 12, 15... 3, 6, 9, 12, 15, 15, 150. 5 meses, exatamente 5 meses. Então, supondo que esses 150 dias começaram a contar a partir do momento em que o dilúvio começou. Vamos supor que tenha começado ali no dia 17 de fevereiro, entre aspas, tá? No dia 17 de fevereiro ali, do dia 17 do segundo mês do ano 600 da vida de Noé. Vamos dizer que seja 17 de fevereiro. 17 de fevereiro, 17 de março, 17 de abril, 17 de maio, 17 de junho, 17 de julho. Ou será que depois que parou de chover, começa a contar os 50 dias? Então, dia 17 de fevereiro.
dia 17 de março, dia 25 de março. Vamos dizer que os 150 dias a partir de 25 de março. Abril, maio, junho, julho, agosto. Mês julho, né? Julho. Então foi em julho. A importância do sétimo mês. Se a gente for lá para Gênesis capítulo 8, versículo 4, vai falar exatamente sobre isso. E no sétimo mês, no dia 17 do mês, a arca encalhou sobre os montes de Ararat. Então, aí é a resposta, né? A gente elucubrando aqui, pensando aqui, a resposta estava ali já, prontinha. Mas se já começa em Gênesis 8, né? E eu só finalizei Gênesis 7 agora. E consegui finalizar um capítulo inteiro num vídeo só, cara. Que legal. É isso. Não tem muito mais que falar a respeito de Gênesis capítulo 7. Talvez tenha, né? É claro. Não vou dizer que eu cobri todos os detalhes de Gênesis capítulo 7, mas deu pra gente trocar umas ideias aqui muito loucas. Tá? É isso para esse vídeo. Até a próxima e eu fui. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Tchau.